Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola aqui na NDTV Record para todo o estado de Santa Catarina e também para o mundão, né? Para esse mundão redondo você encontra no ndplay.com.br. Pode assistir a programação da NDTV onde você estiver, pode rever, pegar, copiar o link, mandar o comentário do Cláudio Caticati para o seu amigo aí, aquele que não acompanhou o Clube da Bola ao vivo. Então tem essa possibilidade de rever tudinho lá no ndplay.com.br, não só o Clube da Bola, os demais programas da NDTV e também as séries especiais. Deixa eu refazer o convite, participe com a gente do programa no 489-9191-4706, vale uma mensagem, uma reflexão, seu palpite aí para os jogos do final de semana, uma pergunta para esse que é o maior time de comentaristas da TV aberta do sul do país. Ó, a gente falou no primeiro bloco bastante da Série B, destacando o Avaí e a Chape, agora a gente fala do Criciúma, né? Amanhã o Tigre entra em campo para enfrentar o CRB e o técnico Eduardo Batista deve fazer algumas mudanças para essa partida. Vamos conferir. A comissão técnica teve muito trabalho nesta semana e muita conversa para ajustar o time. O principal problema está no sistema defensivo, já que o zagueiro Luciano Castan não estará à disposição. Ele levou o terceiro cartão amarelo no confronto contra o Volta Redonda e está suspenso. Outro problema é com o lateral esquerdo Felipinho, que teve um edema no músculo da coxa. O atleta até participou dos 2 últimos treinamentos com o elenco principal, mas ainda é dúvida. Creio eu que o Felipinho vai estar apto a atuar na partida e se ele não estiver, o professor vai tomar a melhor decisão, a quem colocar ali. É o melhor para o grupo, o melhor para o Criciúma, para a gente, se Deus quiser, ganhar um jogo de domingo, que é muito importante. Se Felipinho tiver condições de jogo, Luiz Henrique deve fazer a função do Luciano Castan. Outra novidade pode ser a estreia do zagueiro Lucas Dias, que foi testado no lugar de Matheus Trindade na defesa. Então vamos a uma provável escalação. Alisson no gol, o sistema defensivo com Lucas Dias, Rodrigo e Luiz Henrique. No meio, Marcinho, Leonaldi, Gui Lobo, Jonathan Robert e Felipinho. E fecha o ataque com Diego Gonçalves e Nicolas. Outra preocupação é o número elevado de atletas pendurados. São 8 jogadores que estão com 2 cartões amarelos. Rodrigo, Matheus Trindade, Jonathan Robert, Nicolas e Leonaldi e os reservas Borassi, Felipe Mateus e Sassá. Se por um lado o Eduardo está com problemas para montar o time, do outro, os números são positivos. O Criciúma não sabe o que é perder na Série B do Campeonato Brasileiro há 6 jogos. Se pegarmos somente os jogos em casa, a última derrota aconteceu para o Avaí no dia 27 de junho, um 2-1. De lá para cá, foram 5 vitórias consecutivas. Você pontuar fora e em casa, né? Em casa a gente buscar ser bastante forte, né? A gente recuperamos isso, né? Isso aí lá atrás, né? Era algo que nos incomodava e talvez, né, não deixou a gente estar numa melhor colocação. E, cara, a rapaziada é muito experiente e a gente fica conversando, né, para não deixar a peteca cair, para não soberba, não relaxar, sabe? Que é muito importante, ainda mais agora na reta final, que falta 12 jogos, eu acho, 12 ou 13, 6 em casa e 6 fora. E se Deus quiser, vamos continuar fazendo um grande campeonato para, se Deus quiser, lá no final do ano o acesso vir. Legal, deixa eu chamar o Emerson Luiz. O Emerson falou, usou um termo ali que o Criciúma fincou os pés ali no G4 e a matéria do Niero trouxe os números, né? Em casa, 5 vitórias seguidas, a força do torcedor carvoeiro, Emerson Luiz. É muito forte o Tigre, o Heriberto Wilson. E nessa toada aí, nessa pegada, se matar em casa, fizer o dever de casa, beliscar um pontinho fora, vai chegar. Criciúma cresceu na hora certa, com as mudanças. E essa semana eu estava vendo Copa Santa Catarina, vendo a súmula de uma partida do Criciúma e o Felipe Mateus me chamou a atenção. Ele está jogando a Copa Santa Catarina, era um dos destaques, era um cara até que sobrava, era um titular absoluto e hoje ele vive na Copa Santa Catarina, para tu ver como o futebol realmente ele muda, é muito cíclico, ele muda muito rápido e como disse até o Luiz Henrique, é isso aí, sem soberba, cabeça no lugar, pezinho no chão, fazer o dever de casa e conquistar o acesso, que é o grande objetivo. Mas o Criciúma tá num bom momento, mas não pode relaxar, Mancha. Tá certo, ó, chamar outro titular, né, convocar outro titular aqui do Clube da Bola, Renato Semensati, para falar pra gente aí da semana do Tigre. Chega aí, Renato!
Um abraço, rapazes do Clube da Bola. Jogo importantíssimo amanhã às 4 da tarde. Criciúma encara o CRB, de olho na sua permanência do G4, na distância, né? Sendo uma distância muito tranquila ali em relação ao quinto colocado. O Criciúma está com uma rodada, né? Hoje, evidentemente que você tem ali Novo Horizontino, o Atlético Paranaense chegando para brigar, o Remo que está brigando também. Mas a meta do Criciúma, independentemente do resultado dos seus adversários, é chegar aos 62 pontos. Hoje, segundo o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Matemática, com 62 pontos, você tem 98% de chance de acesso. Então, independentemente se vão ser os pontos contra o CRB, logo depois o Paysandu, antes disso o Criciúma tem um jogo duríssimo fora de casa contra o Coritiba, é o Criciúma fazer a sua parte e chegar aos 61 talvez, mas com certeza 62 pontos para o acesso. Para isso, os 3 pontos amanhã são fundamentais. Eduardo Batista tem um problemão, porque o Luciano Castan tomou cartão amarelo, terceiro, finalzinho do jogo está fora e ele está tendo problemas ali na questão dos zagueiros. Por quê? Marcelo Benevenuto foi para o Fortaleza, abriu espaço ali do lado direito. O Ian Souto entrou, não deu conta do recado. Na última partida, ele improvisou, deixou o Ian Souto no banco e acabou colocando o Matheus Trindade, que é volante. Não foi muito bem. O Eduardo defendeu o jogador, disse que foi bem e tudo mais, mas não foi. Então, fica a dúvida se ele vai manter o Trindade por ali. Ele tem o Lucas Dias, que provavelmente vai entrar do lado esquerdo, certo? Então, seria o Rodrigo, Lucas Dias, Ian Souto, ou ele pode pôr o Luiz Henrique do lado esquerdo, já que o Luiz Henrique, que é lateral de origem, mas já jogou na linha defensiva de 3, o Filipinho, e essa é a ótima notícia, trabalhou normalmente na quinta-feira, ele que saiu do jogo logo no início com 15 minutos, com dores na posterior da coxa, foi feito o exame, não se constatou uma lesão, tinha um edema no local, e ele trabalhou, fez a recuperação, trabalhou, claro que o treino é fechado, mas veio para o aquecimento, estava ali se divertindo com os outros jogadores, então a tendência é que o Filipinho continue, o que é um alívio para o Eduardo Batista, que já perdeu o Castan ali do lado esquerdo. Então, domingo, 4 da tarde, expectativa de grande público, mais uma vez um público superior a 10 mil pessoas para fazer 3 pontos e seguir firme e forte rumo à volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Um abraço, rapazes! Valeu, Renato Semensati, direto de Criciúma. A gente tem mensagem chegando, tem a provável escalação do Tigre, mas antes uma pergunta para Ian Cel, que me surgiu observando o comentário do Renato e também assistindo a matéria do Rafael Niero. Hoje o Criciúma tem um elenco ali, citaram alguns reservas, esse pode entrar, apareceu até uma listinha. É o melhor elenco entre os catarinenses nessa Série B? Ian, será? Eu acho que sim. Eu vejo o Criciúma com o melhor elenco e tem apresentado o melhor futebol entre os catarinenses. Inclusive, entre o G4 ali, acho que fica entre Coritiba, mas hoje eu vejo o Criciúma, acho que até semana passada a Chape vinha até desempenhando um bom futebol, teve uma oscilação nesses últimos 3 jogos, mas hoje o Criciúma joga um dos melhores, se não o melhor futebol da Série B. Tá certo. Agora sim, Arte, com a provável escalação do Tigre para esse confronto contra o CRB amanhã. Alisson no gol, e daí os 3 zagueiros, o Luiz Henrique, Rodrigo e o Lucas Dias. Ali protegendo a zaga, o Gui Lobo, que veio do Santa Catarina, né? E se encaixou muito bem aí no Criciúma. O Leonardo, Marcinho na direita, com Filipinho na esquerda. Um pouquinho mais à frente o JR, Jonathan Robert. Na frente lá o Nicolas e o Diego Gonçalves. Essa é a escalação que você passaria, sopraria no ouvido de Eduardo Batista? Lógico que ele está tendo desfalques. O Lucas Dias disputou a Série C com o Figueirense, vai ser titular por uma questão de problema, né, também de escalação. Ele joga com 2 alas, né? O Edson, aliás, o Eduardo Batista, ele fez esse mesmo sistema que bateu na trave em acesso com o Novo Horizontino e ele repete no Criciúma e de novo está brigando aí por acesso, né? Os 2 alas, o Marcinho pela direita, o Filipinho, que veio do Sport, jogador de muita força pelo lado esquerdo. O Gui Lobo, né, que está fazendo, é titular absoluto, faz a mesma batida, né, que o Bruno Matias faz na Chapecoense, jogador segundo volante, qualidade, passe. Lá na frente, né, o Diego Gonçalves, jogador que também transita pelos lados, muitas vezes vem no facão por dentro também, e o goleador, o Nicolas, né. Vocês falavam aí do elenco dessa equipe do Criciúma, ainda trouxe o Leonardo, né, que também estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então,
mesmo com algumas perdas, como a gente viu na matéria aí no dinheiro, é uma equipe muito forte e o CRB não é bom visitante. Tem tudo para o Criciúma aí continuar, né, nessa toada de acesso, viu, Mancha? Tá certo. A gente tem algumas mensagens chegando aí no 48 99191 4706. A galera tá participando, tá mandando pergunta, tá mandando aí a sua opinião. A gente pode colocar algumas na tela, será agora? Até pra incentivar a galera a enviar mais. Tá aí, ó. O Silvio, o Lion, né, sempre participa aqui do nosso programa, família do Lion. Já estamos na ressacada para o jogo entre Avaí e Ferroviária. É esperto, né? Chega cedo, já faz aquele lance. Certo. Se encaminha ali para o seu lugar na arquibancada. Jefferson Rotini. Gostaria de fazer uma pergunta para Badá. Badá, a Chape vem sofrendo por não ter se reforçado na janela, uma referência à janela de transferências, faz o Jefferson Rotini. Responde o Jefferson aí, Badá. Sim, está sofrendo porque não contratou. Eu acho que Chapecoense, existe, como eu falei antes, a confiança da comissão técnica, departamento de futebol no elenco, mas perdeu jogadores importantes, perdeu o Mailton, agora perdeu o Bruno Matias. No jogo contra o Atlético não tinha o Gabriel Inocêncio, que não foi bem lá contra o Criciúma, estava ausente na lateral direita. Perdeu o Vitor Caetano, que é um jogador importantíssimo, e não tinha ainda o Bruno Leonardo. Então, me chamam de chorão. Ah, tá chorando, mas não é realidade, é fatos. Então, da linha de 5, lá na defesa tinha 2 titulares apenas, o João Paulo e o Walter Clark. Os outros 3 eram considerados reservas e não tiveram força para segurar o time do Atlético Paranaense. Por quê? Porque falta elenco, faltou contratar, faltou abrir um pouco a mão. Foi muito falado, muito enaltecido o fato da Chapecoense ter encerrado a recuperação judicial. Faz 2 anos aí que o clube está com as suas finanças rigorosamente em dia e a gente sabe que tem dinheiro em caixa. Poderia ter investido um pouco mais em reforço para dar mais opções ao Gilmar Dalpozo. Só que o Gilmar Dalpozo não chegou com vontade assim, ó, eu preciso, eu exijo, eu quero determinados jogadores. Ele falou, não, vamos segurar o que nós temos aqui com esse elenco. E eu tenho que ser justo, esse elenco, até a 26ª rodada, deu contra o recado. Até depois da vitória, que foi a última contra o Atlético lá por 4-0, esse elenco aí deu uma resposta positiva, só que nos últimos jogos perdeu jogadores importantes e não tem reposição à altura. E esse é um momento decisivo do campeonato, é um momento de reta de chegada, é onde o campeonato fica mais difícil. E todo mundo investiu, todo mundo contratou. E a Chapecoense, para o grupo principal, contratou o Bressan, que até agora não disse que veio, e contratou esse Gustavo Tales, que a gente ainda não viu jogar, entrou um pouquinho lá contra o Criciúma. Então, Chapecoense não foi ousada. Eu acho que faltou, aí teve um exagero de excesso de confiança da comissão técnica, departamento de futebol, no elenco, e faltou ousadia da Chapecoense para ser mais agressiva na janela para reforçar e qualificar. Mas pode ser que continue mantendo esse bom desempenho e nos dando a esperança de que pode ainda brigar por um acesso. Então ninguém está fazendo terra arrasada, mas que poderia ter contratado e reforçado, com certeza sim. Até porque está com as contas em dia e tinha dinheiro em caixa. Tem dinheiro em caixa. Tá aí, ó. Jefferson Rotini, nosso telespectador, isso aí não foi uma resposta, isso aí foi uma aula. Obrigado, Badá, e o Jefferson vai lá no ND Play depois para rever esse comentário aí do Badá, muito em cima, ó, do lance. Tem mais mensagem, vamos ver o que a galera tá perguntando, tá opinando, tá contando pra gente. Babi Melo Vieira, boa tarde, assisto o Clube da Bola todos os sábados, o melhor programa de esportes de Santa Catarina. Um abraço havaiano. Babi, as tuas palavras aí nos enchem de alegria. Legal demais ter uma telespectadora como você. Ó, William, mas aquele William do William ali é internacional, diferenciado. Ó, tô lá na tela. Hoje somos todos... Quê? Hoje somos todos Ferroviária. Hashtag Figueira pegando no pé, claro, do adversário do Avaí. Tá torcendo pra Ferroviária. Ó, vamos confirmar então o jogo do Tigre. A gente tava falando sobre o Tigre, deu uma pausinha pra ler as mensagens. Confirmando então Criciúma e CRB amanhã, 4 da tarde, aquele horário clássico do domingo, no estádio Heriberto Rios. O Renato falou em mais de 10 mil torcedores. E a banda, né? A banda que eu sempre destaco aqui, que começa a tocar meia hora antes. Ela toca os 90 minutos, se tiver prorrogação, disputa de pênaltis, segue tocando e você vai embora ainda com a trilha sonora da banda do Tigre. Fica uma semana com a banda. Fica uma semana com a música na Sou Carvoeiro. Parabéns aí pra galera animada da torcida lá do sul do estado. Palpitômetro
Criciúma e CRB. É o palpite da galera do Clube da Bola. Você pode mandar o seu também, ó. Drica, vitória do Tigre, 1-0. Emerson Luiz tá animado com a campanha do Tigre, que fincou os pés no G4, 3-0. O Cláudio, 2-0. Kaká Oliveira, que daqui a pouquinho vai estar com a gente, 1-0. O Badá vai junto com o Cláudio ali no 2-0. Eu fui de 3-1. Criciúma abre 3-0, dá aquela relaxadinha no final, na retinha final. E o CRB do nosso querido Barroca, né? É do Barroca. Mr. Barroca. É, o Mr. Barroca dá uma descontada aí. Ó, Guarani e Brusque, falar de Série C. O jogo é amanhã, não sei se nós temos essa arte para confirmar, tá? O jogo é fora de casa. O Brusque joga em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 7 da noite. O Brusque que não começou bem, Cláudio Caticar, Tian, Emerson, Badá, não começou bem essa segunda fase da Série C, né? Tínhamos 2 catarinenses na primeira fase, o Figueirense não conseguiu avançar nesse G8 e passou aí para essa segunda fase. E o Brusque em 2 jogos, 2 derrotas, Cláudio Caticarte. Ainda dá para se recuperar aí? Rapaz, a gente vem falando em alguns sábados que entrou no grupo da morte, mas tem que competir, né? Eu assisti o jogo contra a Ponte Preta. A equipe do Brusque simplesmente ficou lá atrás e tentou segurar um resultado que a gente sabe que quem joga para empatar perde. E foi o que aconteceu. A Ponte Preta acabou sendo o único time que buscou, de alguma forma, os 3 pontos. Você não pode depender num elenco, né? Numa Série C que é todo mundo igual, vamos dizer assim, com jogadores, 100 jogadores decisivos. O Robinho machucou, aquele que jogou aqui no Avaí, no Santos, no Coritiba, e depende do Diego Matias, né? Que a gente sabe dentro das limitações que tem. Então, para esses jogos contra Ponte Preta, Guarani, o próprio Náutico, né? A equipe do Brusque precisava ser mais incisiva, vencer os jogos em casa e buscar resultados fora. Perdeu para o Náutico e não jogou contra a Ponte Preta. Vamos ver, ainda daria, mas a situação é muito complicada e eu não vejo dentro desse grupo que o Brusque tem elenco, infelizmente, né? Para seguir, para prosseguir. E aí vai ter que voltar para a Copa Santa Catarina, que daí dá vaga para a Copa do Brasil. Legal, vou fazer o seguinte, vou transferir a pergunta também para o Emerson, que acompanha aí a Série C de perto. Ainda dá para o Brusque, Emerson, na tua opinião? Dá se vencer o Guarani, de novo lá em Campinas, mas o problema... Não vou nem falar da Ponte Preta, realmente o Cláudio falou tudo ali em relação ao jogo, assisti também, não foi bem o Brusque, mas foi ter perdido em casa pro Náutico. Logo de cara, você começa uma segunda fase. Ó, agora, rapaziada, ó, passam 2, acesso, enfim. Aí você já quebra, jogando no seu tapete, na sua grama artificial. Aí você perde pro adversário, já dá um baque. Enfim, se vencer amanhã tem chance, se não já era. Tá certo. Na Série D, o Barra vive aí um grande momento, né? Venceu o primeiro jogo da Inter de Limeira e agora tem o jogo de volta lá no interior de São Paulo. O jogo é hoje, daqui a pouquinho, 4 da tarde, no estádio Major José Levi Sobrinho, lá em Limeira. É a semifinal da Série D. Lembrando que o Barra, por ter alcançado a semifinal, já está garantido e confirmado na Série C do ano que vem. Então, direto de Itajaí, eu convoco o Kaká Oliveira para falar desse importantíssimo jogo que pode colocar o Barra na final da D, a 4ª divisão nacional. Chega aí, Kaká! Boa tarde, Mancha. Boa tarde para você que está ligado no Clube da Bola. Daqui a pouco, às 4 horas, o Barra joga em Limeira contra a Inter. É o jogo da volta da semifinal do Brasileirão Série D. O Pescador que venceu aqui em Itajaí por 2-0, Vavá e Bernabé fizeram os gols e o Barra pode até perder por 1 gol de diferença, que classifica para a grande final da Série D. O Barra que está invicto nessa fase de mata-mata, são 5 vitórias e 2 empates desde que começou esse formato de mata-mata da Série D deste ano. Conseguiu o acesso para a Série C, que era o objetivo, mas agora é pelo título. É um título nacional que o Barra, com certeza, tem muita vontade de vencer. Seria o primeiro título nacional da história do Barra. Então a expectativa é muito grande de que o Barra vai fazer um grande jogo. E olha, digo mais, hein? Acho que o Barra não perde hoje, não. Vai trazer um resultado positivo e, consequentemente, a classificação para a final. Do outro lado, tem Maranhão e Santa Cruz. O Santinha venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0 e é o grande favorito para chegar à final também. Se a gente tiver esse confronto, o Barra decide em casa o título.
porque do lado da Inter e do Barra é que estão as melhores campanhas e estão onde trazem as decisões para dentro de casa. Então a gente tem Santa Catarina, né, com o Barra representando o nosso estado, a possibilidade aí de mais um título nacional, que seria bem importante, bem bacana. E o Barra se divide em duas frentes. Amanhã joga com o Figueirense a Copa Santa Catarina no Scarpelli, mas é com o time sub-23, porque a prioridade é o Campeonato Brasileiro da Série D, viu, Mancha? Volto com vocês, estamos na torcida, 4 da tarde. Daqui a pouquinho tem Inter de Limeira e Barra decidindo vaga para a final. Valeu, Kaká, torcida forte por aqui também, né? Já pensou o Barra aí conseguir essa vaga na final, conseguir o título da Série D. O pessoal do Hoffenheim da Alemanha, que faz o investimento aí no Barra, vai soltar um investimento muito maior aí nos próximos anos, hein? Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de futsal. O Jack Futsal recebe o Praia Clube hoje à tarde pela penúltima rodada da primeira fase da Liga Nacional. E direto de Joinville, norte do estado, mais uma titular aqui do Clube da Bola. Drica Evarini traz todas as informações. Boa tarde, Drica. Semana conturbada para o Jack Futsal ou tá tudo de buenas? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos colegas e a quem está nos assistindo aqui no Clube da Bola. Como você falou, daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, a bola rola aqui no Centro Eventos. Já estou por aqui para Jack Futsal e Praia Clube. Penúltima rodada dessa primeira fase da Liga Nacional. Último jogo do Tricolor jogando diante do torcedor. E como você falou, a semana foi agitada no extra-quadra para o Jack Futsal. Tudo começou lá no comecinho da semana, né? Naquela polêmica que envolveu o Oscar Calheiros Cruz Filho, árbitro do clássico entre Jaraguá e Jack. O Jack acabou sendo derrotado no clássico na semana passada lá na Arena Jaraguá. E aí ele acabou batendo boca com torcedores nas redes sociais. Isso teve toda uma repercussão e a Liga Nacional decidiu pelo afastamento do árbitro. Ele está suspenso até o final da temporada, ou seja, não apita mais Liga Nacional nesse ano. Ele acabou rebatendo algumas críticas, né, ironizando a cidade de Joinville, ironizando o clube, citando alguns jogadores, inclusive, e por isso a comissão lá de arbitragem, o departamento técnico da Liga Nacional afastou o Oscar. Ele não apita mais Liga Nacional nesse ano, depois de uma denúncia do próprio Joinville com relação a tudo que aconteceu, tanto no que diz respeito à arbitragem, né? Mas mais ainda no que diz respeito ao tratamento com a instituição Jack Crona Futsal. Ele foi afastado, não apita mais Liga Nacional. Não é que não apita mais jogo do Jack, não apita mais nenhum jogo da Liga Nacional neste ano, o Oscar. Depois continuou os bastidores aí, não sei se o pessoal que está em casa lembra, mas a gente já trouxe aqui lá aquele jogo contra o Vélez Camaquã no dia 24/8, Joinville escalou o Pedro Rei de maneira irregular, ele deveria cumprir suspensão, foi denunciado e o julgamento aconteceu na quinta-feira. A comissão aí disciplinar do STJD decidiu por unanimidade condenar o Joinville naquela situação e por isso o Jack Futsal acabou perdendo 6 pontos na tabela de classificação. Os 3 que havia conquistado naquela vitória por 6-1 contra o time gaúcho e mais 3 de sanção por ter escalado de maneira irregular o Pedro Rei, além de uma multa administrativa de R$400. O Pedro Rei foi absolvido. Com a perda desses 6 pontos, o Joinville caiu para 38, hoje ocupa a 6ª colocação da Liga Nacional e tem 2 grandes desafios pela frente, começando daqui a pouquinho com o Praia Clube às 5 horas. O Praia Clube, que é um dos líderes, divide a liderança com o Atlântico e Magnus, todos com 50 pontos, apenas por conta dos critérios de desempate é o 3º colocado. Já o Jack agora é o 6º, precisa remar aí para tentar ficar ali entre 5º e 4º, trazer as decisões para dentro do Centro Eventos e tentar buscar um enfrentamento um pouco mais flexível nas oitavas de final da Liga Nacional. Mas como eu falei, tem 2 grandes desafios, Praia hoje e Magnus na semana que vem. Para esse jogo de logo mais, Mancha, o Joinville tem desfalques, né? Tem vários desfalques. O Henrique está fora da temporada com uma lesão no Aquiles, já passou pelo procedimento cirúrgico. Além dele, o Farias, que foi expulso no Clássico, e o Matheus, que também tomou o 5º cartão amarelo no Clássico, mas o Matheus, independentemente de estar suspenso ou não, já desfalcaria o Jack, porque está com a seleção brasileira lá em Brasília, onde a seleção disputa a Copa das Nações, inclusive faz a semifinal contra o Paraguai hoje às 5h30 da tarde. E além deles, né, tem também aí alguns outros desfalques do Joinville com relação ao departamento médico, mas tem 2 retornos importantes. O Kevin e o Dieguinho, que não estavam em quadra na semana que vem, voltam e poderão atuar hoje contra o Praia Clube. Confronto difícil, a gente está falando da 2ª melhor defesa da Liga Nacional, que é o Praia Clube, contra o 3º melhor ataque da Liga Nacional, que é o Joinville, então vai ser realmente um jogo de xadrez, essas 2 equipes que costumam, inclusive, decidir várias competições. No ano passado, o Joinville não
não perdeu para o Praia Clube. Venceu na Supercopa Gramado, venceu na semifinal da Taça Brasil e venceu na primeira fase da Liga Nacional. Inclusive, foi o último time, aliás, que conseguiu vencer o Praia lá em Uberlândia. Já faz um ano que o time mineiro não perde jogando em casa e o último foi o Jack que acabou goleando o Praia naquela ocasião. Expectativa alta para um grande público, porque é o último jogo da primeira fase e, claro, de um jogão aqui no Centro Eventos Carl Hanser depois dessa semana agitada nos bastidores. Mancha, a gente vai acompanhar tudo e traz todos os detalhes na semana que vem. Volto com você. Drica, rapidinho aí. Que a Drica manja de futebol, a gente sabe. Check. Futsal. Check. Basquete. Check. E de samba e pagode também? Teve entrevista aí com o Menos é Mais, com o Ferrugem. Pensa que eu não vi? Pensa que eu não vi? Parabéns. Adoro um pagodinho, Mancha. E consegui entrevistar eles ainda. Além do mais, eles também são apaixonados por futebol, né? O Ferrugem é fluminense, o Góes do Menos é Mais é muito vascaíno, então entrevistei eles, fiz uma brincadeirinha, inclusive, com relação ao futebol e na tela da NDTV na segunda-feira todos os detalhes dessa entrevista. Mas olha, gosto de um pagodinho. Combina, né, com futebol e futsal. Combina demais. Valeu, Drica, pelas informações. Essa é Drica Kevarini, direto do norte do estado, mais uma titular aqui do Clube da Bola. A gente vai para um rápido intervalo, mas fica com a gente, tem uma matéria muito legal no quadro Gringos no Futebol, aqui de Santa Catarina, com Walter Clark e com Jimenez. Resenha boa demais, não sai daí.